Antes de delegado de polícia, eu sempre fui professor. Eu sou professor há quase 28 anos e há 15 sou delegado de polícia. E eu falei, se eu vou investigar isso daqui, eu preciso entender a fundo como é que isso funciona. Cheguei a fazer um mestrado em Blockchain Digital Currency numa universidade do Chipre. Vitaltas Zumas, delegado da Polícia Civil do Estado de Goiás, vai te contar se as criptomoedas são uma ferramenta para cometer lavagem de dinheiro ou para investigar esse tipo de crime. É muito importante que saibamos dividir. A tecnologia dos criptoativos, ela é utilizada para fins criminosos? Sim, mas a internet também o é, redes sociais também o são, aplicativos de mensageria também o são. No ano passado, foram de todas as transações de criptoativos que ocorreram no mundo, que foram de possível detecção, 0,14% estavam ligados a atividades criminosas. Então é uma fatia muito pequena. Será que blockchain foi feito para lavar dinheiro, para cometer crimes, ou a investigação em blockchain ela é muito mais efetiva, então ela serve como ferramenta para a investigação de crimes. Ei pessoal, antes de começar o podcast, eu tô passando aqui para você lembrar de curtir esse vídeo e se inscrever no nosso canal. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Future of Money, o nosso podcast semanal aqui na Exame, patrocinado pela Mint, pela Sicredi e pela Sênior. Eu sou a Mariana Maria, repórter do Future of Money, e o meu convidado de hoje é o Vitaltas Zumas, delegado da Polícia Civil do Estado de Goiás. Poxa, Mari, um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite, uma oportunidade assim única do poder público poder participar além de um programa muito importante, para falar de um tema tão importante, que vem ganhando bastante espaço recentemente e tem preocupado as forças de segurança pública, porque cada vez mais nós percebemos, não que isso não existia antes, mas nós percebemos que os criminosos têm utilizado criptoativos para lavar, para ocultar, para se locupletar, né, com seus crimes. Então, poxa, fantástica essa experiência aqui de hoje, e eu tenho certeza que humildemente eu vou aprender bastante aqui. Imagina, eu que agradeço por você ter aceitado o nosso convite, e é isso que você comentou, né, para quem tá ouvindo também, já adiantando que esse vai ser um episódio que a gente vai destrinchar ali completamente como que funciona essa questão de investigar crimes cibernéticos envolvendo criptomoedas, né, porque já faz ali mais de uma década que a gente tem essa tecnologia, mas é muito nova, né? Então deve ter representado ali uma novidade grande para vocês, e nem sei se uma novidade tão boa. A gente fala super bem de criptomoedas aqui, como isso é uma inovação para o mercado financeiro e tudo mais, mas a gente também não pode ignorar que acaba servindo como ferramenta para pessoas que estão ali mal intencionadas, assim como qualquer outra coisa, né? Vira uma ferramenta para uma pessoa que quer cometer um crime. Então, vamos falar bastante sobre isso. Queria também que você, já para quem tá ouvindo, te conhecer um pouco mais, né? Então, conta pra gente um pouco da sua história, como que virou delegado, como que teve essa ideia ali de se especializar em crimes cibernéticos envolvendo criptomoedas, e como é que foi essa história na sua vida? Bom, eu antes de delegado de polícia, eu sempre fui professor. Eu sou professor há quase 28 anos e há 15 sou delegado de polícia. Eu nunca deixei a sala de aula, então isso é uma coisa que me ajuda bastante a sempre a me atualizar. E a questão dos crimes cibernéticos, nós percebemos que sim, houve, né, um grande incremento, principalmente com o desenvolvimento da tecnologia da internet, né, com o aumento comercial da internet. Criminosos se aproveitaram desse campo, desse meio, para cometer os seus crimes também no ambiente virtual. E há 5 anos eu passei a me dedicar única e exclusivamente ao estudo da tecnologia blockchain. Eu falei, se eu vou investigar isso daqui, eu preciso entender a fundo como é que isso funciona. Cheguei a fazer um mestrado em Blockchain Digital Currency numa universidade do Chipre. Então, de fato, eu acabei mergulhando nesse ecossistema, né, nessa tecnologia, e não tem como não se apaixonar por essa tecnologia quando você passa a entendê-la. Então, além de aprender a tecnologia para investigar crimes nela cometidas, eu passei também a me interessar o porquê blockchain é tão importante, não apenas nas transações, né, nas transações de valores, mas também nos outros casos de usabilidade dessa tecnologia. E nós pudemos, então, perceber, como você bem disse, que a tecnologia, a blockchain, os criptoativos como
como geral, eles passaram sim a ser utilizados por criminosos, mas eu sempre gosto de fazer esse parênteses antes de falar essa tendência que as pessoas têm em demonizar essa tecnologia. Porque para os menos próximos aos conhecimentos da tecnologia, eles possam compreender, o Bitcoin é uma pirâmide, criptoativos são todos do mal, etc. e tal. Mas, infelizmente, eles são mais um caso de uso que criminosos têm à disposição para o cometimento de crimes. Se nós fôssemos demonizar essa tecnologia, nós teríamos que voltar a demonizar a internet, demonizar as redes sociais, demonizar aplicativos de mensageria e tudo aquilo que é utilizado por criminosos para o cometimento de seus crimes. Então é muito importante que saibamos dividir. A tecnologia dos criptoativos, ela é utilizada para fins criminosos? Sim, mas a internet também o é, redes sociais também o são, aplicativos de mensageria também o são, mas nem por isso as pessoas deixaram de utilizar aplicativos de mensageria, nem por isso pessoas deixaram de utilizar redes sociais, porque elas entendem, porque elas conhecem um pouco mais a fundo essa tecnologia, elas entendem o ônus e o bônus, os prós e os contras. Então, essa ferramenta ela é muito boa para as nossas vidas. Utilizam para crimes? Sim. Mas eu entendo que ela não foi criada para isso. Então é muito importante que as pessoas tenham essa visão também com relação aos criptoativos. As possibilidades, né, que dizem a internet do dinheiro e todas aquelas qualidades que a tecnologia tem, elas são muito maiores do que os pequenos casos em que criminosos utilizam essa tecnologia para os crimes. Até hoje estávamos falando, existe um report anual que é lançado por uma empresa que chama Chain Analysis, e eles tratam assim, eles quantificam o quanto atividades ilícitas estiveram relacionadas com criptoativos. E no ano passado, foram de todas as transações de criptoativos que ocorreram no mundo, que foram de possível detecção, 0,14% estavam ligados a atividades criminosas. Então, é uma fatia muito, muito, muito pequena para demonizarmos essa tecnologia. Então, é muito importante conhecermos o assunto, saber do que estamos falando, para depois julgarmos se é isso ou se é aquilo. Mas o importante é, como agente da lei, eu dispensei bastante tempo para estudar, para aprender essa tecnologia, para conseguir investigar com maior eficiência como criminosos a utilizam para o cometimento de crimes. Certo, exatamente. Então, resumindo tudo que você falou, não usar cripto para não sofrer nenhum crime cibernético seria a mesma coisa que não sair na rua para não ser assaltado. Exatamente. A internet passou a fazer parte do nosso dia a dia. Uhum. As soluções que vieram para comunicação, para entretenimento, passaram a fazer parte do nosso dia a dia. E eu vejo um futuro próximo em que blockchain e criptoativos já fazem parte do nosso dia a dia, e as pessoas vão ter que digerir aquilo e aprender a viver com isso. Sim, e aí, entrando nesse ponto também, a gente fala muito de lavagem de dinheiro quando a gente fala em crimes cibernéticos com criptomoedas. Mas, aí, aproveitando que a gente já está desmistificando aqui bastante coisa, você considera que realmente é efetiva o uso da criptomoeda para lavagem de dinheiro, para esconder alguma coisa? Porque a gente tem uma rede ali que é rastreável. Exatamente. Se pensássemos na seguinte forma, eu sou um criminoso e eu quero esconder o proveito ilícito do meu crime. Primeiro, a gente tem que lembrar que a lavagem de dinheiro ela só existe porque houve um crime antecedente. Seja ele qual for, houve um crime em que o criminoso teve algum tipo de aumento de patrimônio, um aumento ilícito, e ele precisa fazer o quê? Ocultar aquilo, afastando esses valores de hoje da origem ilícita. Então, quanto mais ele conseguir afastar os valores da origem ilícita, em tese, mais eficiente está a lavagem de dinheiro dele. Beleza. Agora, se eu fosse um criminoso e eu soubesse que eu, fazendo transações de criptoativos, eu estou tentando ocultar a origem ilícita dos meus ativos numa base de dados que é pública, não faria muito sentido e não faz muito sentido. Então, quando fala assim, lavagem de dinheiro com criptoativos, é o que nós queremos. Não queremos isso nunca, mas se tiver que acontecer, é o que nós queremos, porque nós temos uma rastreabilidade muito grande. Claro que existem tecnologias que já nasceram com a privacidade bastante escalada, como é o caso das privacy coins, etc. Mas nem todo criminoso utiliza esse tipo de ativo para lavar dinheiro.
Porque dá mais trabalho. Então, é importante que entendamos que o criminoso que tenta lavar, ocultar valores em blockchain, ele o faz numa base de dados pública, diferente do sistema financeiro nacional, em que as bases de dados são centralizadas em cada instituição financeira. Os registros bancários de operações estão centralizados em cada instituição financeira e que nós, agências de segurança, precisamos de ordens judiciais específicas para ter acesso, para poder fazer esse rastreio. Já em blockchain, não, nós temos isso disponível 24 horas por dia numa rede pública e principalmente pública, transparente e imutável. O que foi escrito ali não vai ser alterado. Então, se hoje não foi possível detectar alguma coisa, amanhã depois a gente provavelmente vai ter uma nova informação, uma nova tecnologia, uma outra peça da investigação que vai fazer sentido e nós vamos poder voltar a essa informação que permanece lá, eternizada na blockchain e vamos conseguir fechar o quebra-cabeça. É bem diferente do que acontece com dinheiro em papel, por exemplo, né? Exatamente. Então, aproveitando que você já até falou, né, que a lavagem de dinheiro, ela é um crime que acontece depois de outro crime, né? Então, eu queria que você trouxesse também casos, como que funciona isso do seu lado da investigação, né? Porque primeiro vocês detectam ali um crime que aconteceu e aí vocês já sabem que tem um dinheiro que precisa ser lavado. Como é que funciona isso? Porque aqui, né, não sei quem tá ouvindo, mas eu sou praticamente leiga nesse assunto. Então, eu quero entender tudo sobre como que funciona do seu lado da investigação. Se tiver algum exemplo, algum caso para trazer pra gente. Tá, legal. É importante ressaltar que o crime de lavagem de dinheiro, como eu já disse, ele é um crime que chamamos de crime parasitário. Parasitário porque ele só existe porque deve existir um crime antecedente. Não existe crime de lavagem se não houver um crime antecedente. E esse crime pode ser, igual você disse, tráfico de drogas, podem ser fraudes, podem ser crimes tributários, qualquer tipo de infração penal que gere um aumento de patrimônio indevido ao criminoso, ele pode ser crime antecedente da lavagem de dinheiro. E a beleza da lavagem é, identificado que houve esse aumento indevido de patrimônio, é tentar desfazer aquilo que o criminoso tentou fazer para justamente afastar o ativo hoje da sua origem ilícita. E se formos comparar a investigação de lavagem de dinheiro no Sistema Financeiro Nacional com a investigação de lavagem de dinheiro em blockchain, isso é muito novo. Isso é muito novo para as forças de segurança pública. Como eu falei, há 5 anos que eu tenho acompanhado o crescimento, a evolução das forças policiais, dos ministérios públicos, de law enforcement no Brasil, e eu tenho percebido essa linha de crescimento, né? Essa linha de aprendizado, ela sempre verticalmente apontada para cima, e isso, é uma coisa muito legal, a gente fica bastante feliz. Justamente porque essa investigação de lavagem com criptoativos, em que pese a base de dados ser pública, as agências de law enforcement ainda não tinham a capacitação necessária e ainda não têm as ferramentas necessárias. Porque quando falamos de investigação no sistema financeiro tradicional, nós vamos buscar ali operações que foram feitas pelos investigados através dos extratos bancários, por exemplo. A massa de dados ali vai depender de quantos investigados e da quantidade de transações que eles fizeram. No entanto, quando a gente vai fazer esse mesmo tipo de análise em transações feitas na blockchain, nós temos uma massa de dados infinitamente maior. Então, você fazer isso a olho nu, você fazer isso sem as ferramentas apropriadas, dificilmente você vai ter a velocidade, a eficiência e a objetividade, né, a assertividade para conseguir justamente desfazer aquele quebra-cabeça, ou realmente montar aquele quebra-cabeça que o criminoso está desfazendo a todo momento. Então, é bastante importante que essa tríade de capacitação, conhecimentos da tecnologia para atuar, para entender como essa tecnologia funciona e as ferramentas comerciais, essa tríade ela é bastante importante para trazer mais efetividade, porque a investigação de lavagem com cripto ela é bastante diferente daquilo que estamos acostumados no sistema financeiro tradicional, em que pese a quantidade de dinheiro lavado, ocultado, branqueado, que qualquer que seja o termo utilizado, a quantidade de dinheiro lavado, a maior quantidade ela ainda está no sistema financeiro tradicional. A menor quantidade está em cripto. Só que essa balança tende
a pender para o outro lado. Então, já é passada a hora de passarmos a não agir apenas responsivamente, não respondendo ao que já aconteceu, mas de maneira proativa para ou antecipar o que vai acontecer ou pelo menos estarmos concomitantes ao ato de ocultação dos criminosos. E eu até comentei que, né, o advento das criptomoedas talvez tenha sido ali uma surpresa negativa para vocês, no sentido de que tem mais trabalho, mais uma nova coisa para aprender e para investigar. E nesse sentido, como é que fica essa questão da investigação mesmo? Quais são as ferramentas que vocês utilizam hoje em dia, ou que você sente que ainda precisa existir alguma coisa para possibilitar ali uma investigação mais assertiva? Como a massa de dados a ser trabalhada, a blockchain inteira, ela é muito grande, existem soluções que nós chamamos de soluções em fontes abertas, que são soluções gratuitas disponíveis na internet, os exploradores de blockchain, assim dizendo, que permitem uma visão um pouco monocular daquela base de dados. Ajudam, fazem o serviço todo? Ainda não. Então, quando nós vamos trabalhar em fontes abertas, nós temos limitações. Limitações no tempo, em eficiência, em assertividade. Dá para caminhar? Dá. No entanto, em razão do tamanho dessa massa de dados, o Bitcoin está com praticamente lá 900 mil blocos. São mais de 14 milhões de transações já ocorridas na Tron. É muita coisa para a gente analisar manualmente. Uhum. Então, é importante utilizar aquela tríade que eu falei, capacitação, conhecimentos em fontes abertas e as ferramentas comerciais. Sobre as ferramentas comerciais, eu gosto de chamá-las de blockchain, de soluções de blockchain intelligence, que na verdade elas trazem o lado on-chain, né, aquilo que está salvo na blockchain, nas transações em si, com informações do mundo real. É bastante interessante a forma como elas conseguem atribuir entidades identificadas a grupos de endereços que eles chamam de clusters. Ou seja, quando nós temos uma determinada transação, um determinado endereço e nós precisamos rastrear ou ver o que aquele endereço já fez, a utilização de ferramentas comerciais, ao invés dessa visão monocular que as ferramentas de fontes abertas nos dão, eu gosto de dizer que elas nos dão uma visão holística, aquela visão macro de todo o cenário, tanto on-chain quanto com informações do mundo concreto, do mundo real. E isso traz uma assertividade muito grande para o nosso trabalho, isso traz uma eficiência muito grande para o nosso trabalho e traz, obviamente, uma velocidade muito grande. Porque quando falamos de transações em blockchain, você sabe muito bem, elas funcionam 24 horas por dia, 7 dias por semana e não tem limite geográfico, não tem limite territorial. Então hoje o criminoso ele pode estar no Brasil com controle de chaves ali de um determinado endereço, ele pode fazer uma transação para um comparsa que está do outro lado do mundo e essa internacionalidade que falta na internet, né, que existe na internet, falta nas leis, falta nos sistemas regulatórios. Nós temos dificuldades de acompanhar as transações em blockchain se formos seguir o meio legal, se formos depender das leis. E nós temos que depender das leis, nós temos que seguir o caminho legal. Então, a velocidade para que consigamos alcançar o criminoso enquanto ele ainda esteja com os ativos sob controle de uma pessoa aqui no Brasil, isso é bastante importante. Então aí as ferramentas comerciais, elas vão nos ajudar nessa questão da velocidade, eficiência e assertividade. E justamente, a gente até tem alguns casos ali muito emblemáticos, né, de apreensão de criptomoedas. A gente tem o caso do Silk Road, que era aquela plataforma de Deep Web, a gente tem aqui no Brasil o faraó dos bitcoins e tudo mais. Mas, né, como é que fica essa questão de apreensão de criptomoedas, né? Porque por muito tempo as pessoas falavam que criptomoeda era justamente o ativo que era inapreensível, né? Então, hoje em dia a gente já sabe que não, mas ao mesmo tempo não sei se é uma coisa que já tá tão facilitada aí pro lado de vocês que precisam, né, aprender, prender esses criminosos e, né, dar conta dessas investigações. Então, como é que funciona isso? Porque, por ser
realmente uma classe de ativos muito nova, eu não sei se ainda tem, se já tem uma regulação ali que facilite o seu trabalho. Então, como é que funciona isso? Olha, tecnicamente é muito simples você fazer uma apreensão de criptoativos. Tecnicamente, é você ter a posse das chaves privadas. Uhum. Você tendo a posse das chaves privadas, você programa uma transação a partir da carteira do investigado, isso com uma ordem judicial prévia, obviamente, para uma carteira que você controle, que a instituição controle, ou que esteja controlada por uma empresa que está em parceria com aquela operação. Então, tecnicamente, é muito simples. Você bateu no ponto nevrálgico. Nós não temos regras para fazer isso. Nós dependemos hoje de dispositivos legais que foram criados muito antes da existência dos criptoativos. Então, ainda hoje, para implementar uma apreensão, nós trabalhamos com aquilo que nós acreditamos que seja o certo, no sentido legal, porque não existe uma definição, faça isso quando o criptoativo for localizado. E um problema maior ainda não é nem na apreensão, é na custódia do que foi apreendido. Porque hoje nós temos duas formas de fazer a custódia. Nós podemos fazer a custódia com uma empresa que está colaborando, e aqui eu trago a importância da colaboração público-privada nesse meio, e eu posso dizer que as prestadoras de serviços de ativos virtuais, elas dão show nesse sentido. É muito bom trabalhar com essas empresas, porque a vontade de fazer o bem dentro desse ecossistema é latente. Então, a gente vê que as pessoas querem melhorar esse ecossistema e justamente expurgar aqueles que utilizam para o mal. Então, é muito importante essa colaboração. Eu estava dizendo, nós temos duas formas. Ou você está com uma empresa que vai te ajudar, ou você tem a possibilidade da autocustódia. Agora, a autocustódia institucional, eu reputo assim extremamente perigosa, porque você vai precisar fazer a guarda das chaves, da seed phrase, das chaves privadas que seja, da wallet que recebeu os ativos apreendidos. E aí? O delegado de polícia ele pode ser removido, o promotor de justiça ele pode ser removido. E aquela informação ali? Como garantir que aquela informação não vai ser comprometida? Porque todos nós sabemos, o acesso à seed phrase, o acesso à chave privada, você tem acesso aos ativos. E normalmente as apreensões de criptoativos, de crimes envolvendo criptoativos, elas são de montantes bem relevantes. Então a responsabilidade em cima daquilo é muito grande. Então hoje eu me sinto mais confortável em ter a parceria de uma empresa e que tem funcionado muito do que fazer a autocustódia institucional. A regra é a mesma, você é seu próprio banco. Então eu, delegado de polícia, eu não quero ser o banco que vai guardar esses ativos apreendidos. Eu acredito que uma empresa tem muito mais condições de segurança, de todas as necessidades para uma custódia mais segura do que fazer isso em delegacia, no Ministério Público, onde quer que seja. Então é bastante importante que tenhamos um mínimo legal, finalizando agora que você começou, é importante que nós tenhamos um mínimo legal para trabalhar que ainda não existe. As instituições estão se autorregulando. O Ministério Público, através do Conselho Nacional do Ministério Público, trouxe já algumas regras para os seus membros fazerem a custódia, escolherem com quais empresas eles vão poder trabalhar. Da mesma forma que o Banco Central vai passar a cadastrar as exchanges, isso vai ser muito bom para a gente, porque nós vamos ter uma lista de exchanges cadastradas, de provedores de serviços virtuais cadastrados no Banco Central. Então, nós vamos poder utilizar essa lista para as nossas apreensões, para as nossas operações, mas tudo ainda está na base da autorregulação. Não existe uma regra nacional para isso e, é claro, eu acredito que com o passar do tempo isso vai existir, até porque nós precisamos trabalhar em solo mais firme. E você tocou num ponto importantíssimo, né? Que é uma diferença ali crucial das criptomoedas para o dinheiro fiduciário, né? Que a gente usa aqui, real, dólar e tudo mais. Que é a questão da custódia, né? Para quem está ouvindo e não sabe, a custódia de criptomoeda, ela é diferente, né, do dinheiro que você deixa lá num banco, usa lá a conta, o cartão de débito e tudo mais, né? Com as criptomoedas, você tem a opção de fazer a autocustódia, e isso até para quem investe, às vezes pode ser motivo de confusão, porque você tem lá a carteira digital, que você tem como se fosse uma senha ali de 12 palavras que você precisa manter as 7 chaves, porque se alguém souber, pode acessar as suas criptomoedas. Então,
se para quem investe já é um motivo de confusão, eu imagino que para um órgão público, pior ainda. Então, você tocou nesse assunto, eu acho que é inevitável a gente fazer uma comparação ali. Como é que funciona a custódia de dinheiro normal mesmo, né, nas investigações que vocês fazem, em comparação com essa custódia de criptomoeda? Bom, quando a moeda fiduciária é apreendida, há o Instituto do Depósito Judicial. Então, o Poder Judiciário ele abre uma conta vinculada àquele determinado processo. Esse dinheiro vai para um banco, no caso sempre é o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, que vai fazer a custódia desse dinheiro e isso vai ser depositado numa conta judicial que fica atrelada àquele processo. Então, o processo é bastante simples. Já com relação a criptoativos, nós não temos um banco judicial ou uma exchange judicial. Seria o mundo ideal se tivéssemos uma empresa justamente para fazer esse tipo de custódia, como os bancos fazem de moeda fiduciária. Então, ainda trabalhamos assim nas tentativas e erros, tentando trabalhar naquilo que acreditamos ser mais assertivo. Hoje, na minha opinião, a assertividade reside na utilização de uma exchange para fazer o papel do banco, né, no depósito judicial, para fazer a custódia daqueles ativos, porque afinal de contas, é o trabalho deles. Eles fazem isso com bastante maestria. Quem sou eu para querer fazer aquilo na delegacia? Sim, mas não existe nenhum tipo de regulação ali para isso, né? Seria mais uma colaboração, que você até comentou, né, sobre a colaboração público-privada, e é disso que eu queria falar agora também, né? Como que tem funcionado isso? Você elogiou bastante, disse que as empresas estão mais dispostas a colaborar, né, com os órgãos públicos para a investigação de crimes cibernéticos com criptomoedas, mas como é que essa colaboração se dá, né? Tem esse ponto, né, da custódia, mas tem algum outro ponto em que as empresas podem colaborar com relação a isso? Eu já ouvi muitos casos de empresas que têm ali o seu banco de dados e identificam ali transações suspeitas e podem trazer essa informação. Como é que funciona isso? É interessante que as exchanges de criptoativos e as fintechs e alguns bancos também, a gente trabalha com todas essas empresas. Quando trata-se de sigilo bancário, que não necessariamente isso ocorre em todos os casos, mas envolveu-se alguma transação financeira, é sigilo bancário. Então, essa informação ela é sigilosa por lei. No entanto, existe uma exceção bem clara na lei da quebra de sigilo bancário, que é que se a operação ela é criminosa, se ela é suspeita, ela pode ser comunicada às autoridades. Então, os bancos e as empresas se valem dessa possibilidade para trazer essas informações. E da mesma forma, existe na lei de lavagem de dinheiro a obrigatoriedade de comunicações de operações suspeitas. Então, as empresas elas precisam, e hoje, com o evento da Lei 14.478, que é o marco regulatório dos criptoativos, as provedoras de serviços de ativos virtuais também precisam fazer essas comunicações. Então, isso facilitou bastante o nosso trabalho. Então, uma sinergia que já existia, e é muito importante dizer que essa sinergia, que essa parceria, ela existe, ela deve existir, nós precisamos conversar entre nós, né, com os atores públicos e privados, mas sempre deixando bem claro que cada um dentro da sua área de atuação, sem extrapolar a sua atribuição e muito menos sem extrapolar o que está na lei. Então, nós temos que trabalhar sempre dentro das margens da lei, porque uma informação que sai e não deveria sair, isso pode gerar uma nulidade no processo e ninguém quer que um trabalho ali de anos seja maculado em razão de uma informação que deveria ser precedida de uma ordem judicial. Então, a gente só pode receber também aquilo que eles estão legalmente autorizados a encaminhar. E é como funciona. Então, essa sinergia ela está legalmente respaldada e ela funciona muito bem. E com o advento da 14.478, isso ficou assim, deixou bem claro que as provedoras de serviços de ativos virtuais também são obrigadas a fazer essas comunicações. Então, é bastante importante. Comunicações de operações suspeitas de lavagem ou até mesmo comunicações de operações suspeitas ao COAF. Então, é muito importante que trabalhemos dentro dessa margem legal. Legal. E ainda entrando um pouco nos bastidores de como que funciona esse tipo de investigação, acho que uma dúvida que surgiu é justamente essa, né? A gente comentou sobre, por exemplo, uma exchange ali ligando para vocês falando, olha só, a gente teve aqui uma transação suspeita e tudo mais. Mas
E quando isso não acontece, como é que vocês fazem? Vocês só investigam aquilo que é comunicado ou existe também alguma forma de monitoramento do que está acontecendo ali? Em termos de polícia judiciária, de polícia civil, polícia federal, nós vamos trabalhar a partir da notícia de um fato, né? E aí essa notícia de fato, ela pode partir da exchange, ela pode partir da vítima, ou ela pode ser obtida através de outras investigações. Você está investigando um estelionatário porque ele comete o crime golpe do Pix. E aí você verifica que ele também, ele está envolvido com roubos de celulares na cidade de São Paulo, que ladrões estavam roubando celulares justamente para entrar nas contas de exchanges e sacar tudo que tinha ali em criptoativos. Então a notícia de fato ela vem de várias fontes, mas normalmente é uma notícia de fato que foi registrada pela vítima numa delegacia eletrônica ou até mesmo comparecendo ali a uma unidade policial para prestar o seu relato. Ótimo. E aí você até mencionou agora o golpe do Pix. Então, quando a gente fala de crime cibernético, a gente não pode evitar de falar de criptomoedas, mas também queria trazer luz ali para o fato de que nem todo crime cibernético envolve criptomoedas, né? Hoje em dia a gente teve ali Pix, por exemplo, uma tecnologia maravilhosa, teve ali uma adoção bombástica aqui no Brasil, mas também é enxergada ali por criminosos como uma ferramenta para isso. Então, como você está envolvido com isso no seu dia a dia, eu queria também que você trouxesse para a gente, nesse lado, se criptomoedas realmente são ainda a maioria nos crimes cibernéticos ou estão ali, né, dividindo espaço com outras tecnologias, como o Pix, etc., que eu usei como exemplo aqui. Não, a quantidade de golpes envolvendo Pix, envolvendo redes sociais, é infinitamente maior do que aquelas envolvendo criptoativos puramente. As delegacias de combate à fraude, delegacias de combate a crimes cibernéticos estão, assim, abarrotadas de casos de crimes envolvendo, por exemplo, meio de transferência como o Pix. Como você bem disse, a facilidade do Pix, né, a velocidade do Pix e a maneira como ele acontece, que foi uma mudança drástica no sistema bancário brasileiro com o advento do Pix. Então, você falou muito bem, os criminosos viram aquilo e acharam fantástico. Viram aquilo nos criptoativos e acharam fantástico. Só que, em razão da grande massa da população ainda não utilizar criptoativos tanto quanto utilizam o sistema financeiro tradicional, com certeza a maior quantidade de crimes, a maior quantidade de ocorrências ainda se concentra em, digamos ali, fraudes, estelionatos envolvendo meio de transferência como o Pix. Certo. E aí, tem uma frase que eu já usei em vários podcasts e eu acho que vai ser super interessante ver se você concorda com ela ou não, que é aquela frase clássica que hoje em dia estar na internet, fazer transações na internet, você corre o mesmo risco de ser assaltado na 25 de março. Então, sair na rua com dinheiro é a mesma coisa que estar na internet ali fazendo transações, ou até pior no caso da internet, né? Então, como é que você concorda com essa frase primeiro? E como que você enxerga esse cenário agora que você é um delegado especializado nesse tipo de crime? Eu reescreveria a sua frase. Eu diria o seguinte: sair na rua 25 de março com o celular à mostra é pedir para ser assaltado tanto quanto utilizar a internet sem os devidos cuidados. Você está certa, só que a gente tem que falar o seguinte, as pessoas já entenderam, é claro, ninguém sai com o telefone à mostra, ninguém sai ostentando as coisas, porque sabe que algo vai acontecer, ou pelo menos há uma probabilidade muito grande que vai acontecer. No entanto, as pessoas ainda precisam ser mais bem educadas digitalmente. Após pandemia, quando as pessoas se viram forçadas a viver mais no meio digital, a quantidade de crimes ocorridos na internet aumentou significativamente, isso é óbvio, e o criminoso também entendeu que é muito mais seguro para ele aplicar um golpe do Pix do que tentar roubar um telefone celular na rua. E as consequências jurídicas para quem é processado e condenado por um estelionato são muito menores do que para quem é processado e condenado por um roubo. Então o criminoso também entendeu e pensou, não, eu vou para cá, por quê? Porque as pessoas são menos educadas digitalmente e no final das contas, se der problema para mim, é menor do que daria na rua.
Hoje, nós tínhamos no estado de Goiás e no norte do Brasil, no norte e nordeste do Brasil, o que chamavam de novo cangaço, que eram criminosos que passavam em cidades menores, explodiam os bancos, os caixas eletrônicos, carros fortes em deslocamento. E a logística para você fazer um assalto daquele, imagina, é uma coisa muito grande, muita gente, muito caro e muito arriscado. Né, risco de vida e risco jurídico, porque você ser preso naquelas condições e condenado naquelas condições, você com certeza vai ter consequências bastante severas. E o criminoso viu, para que eu vou fazer isso? Eu consigo montar um call center aqui. Quem nunca recebeu aquela ligaçãozinha falando que era de um banco, que tal, que você precisa fazer um Pix para receber o seu Pix? É mais ou menos isso. Faça um Pix para ganhar o seu Pix. E, infelizmente, as pessoas acabam caindo naquela conversa. Então, as pessoas precisam ainda ser mais bem educadas digitalmente. Nesse caso do golpe do banco, ainda é uma coisa conversada, é o estelionato tradicional, mas eu quero dizer na segurança cibernética das pessoas. As pessoas ainda usam senha ABC123, senha sua data de aniversário, senha o nome do filho. Isso não pode mais acontecer. Então é muito importante que as pessoas entendam que a segurança, aquelas precauções que elas já entendem que elas têm que tomar na rua, elas precisam também tomar no meio cibernético, com senhas fortes, com várias camadas de autenticação para login em banco, para login em exchange, para login em rede social, para login em qualquer tipo de plataforma que tenha algum cunho patrimonial, senhas fortes, a utilização de aplicativos de segundo fator de autenticação, aquele OTP. Então as pessoas precisam se conscientizar disso para trazer aquela conscientização de segurança que elas já têm no mundo real também para o mundo digital. Exatamente, mas aí também entra um outro ponto, né? Eu acho que, no final das contas, ninguém gosta de, seja sair na rua e não poder usar o celular, ter que ficar sempre alerta, ao mesmo tempo que todas essas coisas que você citou, por exemplo, se a gente for falar para a minha avó não vai saber nem o que é isso. Então, no mundo ideal, o que a gente espera, né? A gente espera que esse tipo de crime seja combatido, ele diminua, seja mais desincentivado ali, né, esse tipo de prática, para que a gente possa criar ali um ambiente virtual mais amigável, né? Então, do seu lado, como que você enxerga essa perspectiva, né? Porque, lógico, que se a gente for ali muito realista, a gente imagina isso só aumentando, mas eu quero saber se você tem alguma perspectiva ali mais otimista de como que isso vai ser combatido mesmo, né, nos próximos anos, décadas e afins. Da mesma maneira que a polícia precisou se especializar naqueles métodos tradicionais, criminosos tradicionais, a capacitação e as habilidades, elas precisam também agora ser focadas para o meio digital. Então é muito importante que os esforços, que os holofotes, isso já vem acontecendo, se voltem também, ou mais ainda, para a investigação de crimes ocorridos na internet. Então, as agências de segurança pública, instituições de segurança pública, ministérios públicos já entenderam que o foco agora não, há muito tempo, já é outro. Então, essa capacitação, esse modo de atuação no meio cibernético, ele precisa ser afinado, ele precisa ser aprimorado, porque, mais uma vez, os golpes cometidos na internet deixam mais rastros do que aquele roubo de telefone celular na rua. O policial, o investigador, ele só tem que ter esse clique e entender, poxa, aqui acaba sendo até mais fácil. Porque a internet, ela não foi criada para preservar a privacidade das pessoas. Os protocolos pelos quais a internet funcionam, eles são muito mais visíveis, deixam muito mais marcas do que aquele roubo de celular na rua. Então, a questão está: quanto mais ainda nós precisamos focar nesse tipo de criminalidade. Eu vejo uma mudança já há alguns anos, ainda insuficiente, até mesmo porque isso não é o único tipo de crime existente. Nós continuamos tendo tráfico de drogas, nós continuamos tendo homicídios, nós continuamos tendo violência contra a mulher, nós continuamos tendo crimes contra a ordem tributária e continuamos tendo crimes cometidos na internet. Então, infelizmente, o foco ele não pode ser único exclusivamente ali, mas ele precisa ser aprimorado, ele precisa ser aguçado para que aquelas metodologias de investigação tradicionais, elas se voltem para serem tradicionais no meio cibernético. Muita coisa aí para prestar atenção, né? Mas
por exemplo, para quem está ouvindo, que seja uma pessoa que tem esse objetivo de trabalhar com investigação de crimes cibernéticos e tudo mais, como é que essa pessoa ela pode se especializar? Né? Existe algum tipo de programa, algum tipo de conhecimento ali que esteja mais acessível para vocês? Ou isso também ainda é um desafio? Também ainda é um desafio. Já existem, alguns cursos especializados nessa área, mas vai muito de onde você está trabalhando, de qual estado, em qual instituição você está trabalhando, porque ainda há diferenças de visões administrativas. Então, é muito importante que os gestores das instituições entendam também que o foco precisa ser outro e que fomentem a capacitação dos seus policiais também nessa área. Ainda verificamos uma deficiência nesse sentido, mas tudo é questão de tempo. E, infelizmente, no meio público, o tempo parece que ele demora mais para passar. Tudo é um pouquinho mais lento, mas estamos, obviamente, trabalhando para isso. Que bom. E a gente está chegando aqui no final do nosso tempo, mas a última pergunta é sempre o Momento Mint, que é a pergunta da nossa patrocinadora, a Mint, plataforma cripto do BTG Pactual. E eu queria saber de você se as criptomoedas elas são realmente uma ferramenta para crimes cibernéticos. Eu diria o contrário. Criptoativos, criptomoedas, blockchain são uma ferramenta para investigar crimes cibernéticos. Eu vejo hoje uma utilização muito mais repressiva nessa tecnologia do que a utilização criminosa. Nós podemos fazer aquela comparação. Será que blockchain foi feito para lavar dinheiro, para cometer crimes, ou a investigação em blockchain ela é muito mais efetiva, então ela serve como ferramenta para a investigação de crimes? Eu voto que ela é uma ferramenta para a investigação de crimes, porque, afinal de contas, nós estamos diante de uma base de dados que é pública, as transações estão ali registradas e imutáveis, elas são inalteráveis, elas não vão mudar, elas vão ficar ali para sempre enquanto aquela rede existir. Então eu reputo que criptoativos, blockchain, criptomoedas são muito mais uma ferramenta de repressão a crimes cibernéticos. Claro que o criminoso, ele viu aquilo, ele consegue fazer transações a todo momento, ele consegue fazer transações para pessoas que estão em qualquer lugar e com uma velocidade muito grande, sem fronteiras, sem qualquer tipo de necessidade de muitas explicações. Então é claro que isso é atrativo para criminosos e, por consequência, eles vão utilizar essa tecnologia para o cometimento de crimes, assim como eles utilizam outras tecnologias. Mas se formos pensar no ponto de vista, a investigação em blockchain, ela é menos efetiva do que nas vias tradicionais? Não, ela é mais efetiva e eu reputo que seja, na verdade, uma grande arma para o combate ao crime, do que uma arma para cometimento de crime. Ótimo. Bom, acho que foi um papo muito bom. Obrigado. A gente trouxe ali temas inéditos, né, no podcast do Future of Money. Eu gostei muito da sua presença aqui. Não sei se teve alguma coisa que eu esqueci de perguntar que você gostaria de trazer também. Eu acho bastante importante primeiro, a possibilidade de estar aqui trazendo a visão do poder público, a visão do setor público, e o que antes, em tese, pode parecer que tenha sido uma guerra de braços, né? Público-privado, blockchain é do crime. Não, acho que hoje os esforços estão todos para o mesmo lado e isso é bastante importante. Então eu pude perceber esse crescimento da parceria, o crescimento na efetividade das investigações, e isso só aconteceu graças às parcerias, à possibilidade de conversarmos com o setor privado e o setor público, e o público e o privado conversando juntos. Muito bom, obrigada por ter vindo, Vitaltas. A gente vai ficando por aqui, mas eu também não poderia deixar de pedir para quem está ouvindo acompanhar nossas matérias no site da Exame, seguir a gente nas redes sociais e se inscrever no nosso canal, né? E também para quem quiser te encontrar nas redes sociais, né? Qual que é o contato? Bom, pelo Instagram, Vitaltas_Zumas, estamos lá, e a Polícia Civil de Goiás está à disposição aí para quem precisar. E para quem quiser também denunciar algum tipo de crime cibernético, como é que faz? Existe uma plataforma que eu criei chamada www.blocksherlock.com. Lá nós recebemos notícias de fato, nós recebemos pedidos de apoio e, através de lá, as pessoas, e principalmente agentes de segurança pública, conseguem alcançar ali algum tipo de ajuda.
Certo, muito bom. Então, agora quem tá ouvindo, se tiver algum problema, também já sabe onde Pronto. recorrer. E é isso, a gente vai ficando por aqui.